E o tema desta mensagem, ou da mensagem desta manhã, é restaurando a imagem de Deus. Restaurando a imagem de Deus. E você talvez não entenda do que eu estou falando aqui ao ouvir o tema desta mensagem, mas durante a mensagem você vai entender que isso que eu estou dizendo faz todo o sentido. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 1. Verso de número 1. A palavra Gênesis significa começo. Gênesis 1:1. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Gênesis 1:1. Estou vendo gente folhando muito a Bíblia, eu vou ajudar você. É o primeiro livro da Bíblia, é o primeiro capítulo, é o primeiro versículo. Então, se você abrir a Bíblia, você vai achar. Não procure em outro lugar não, que aí você não acha. Gênesis 1:1. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. No princípio Deus criou o quê? O céu e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Imagina que Deus cria o céu e a terra, e agora Ele tem que criar a mobília do céu e da terra. Não tinha nada, a terra estava sem forma e vazia. E você vai encontrar ao longo de todo este capítulo 1 de Gênesis, dois verbos. O verbo criar e o verbo fazer. Você pode dizer assim comigo, criar. E você pode dizer assim comigo, fazer. Parece ser a mesma coisa, não é verdade? Mas criar é uma coisa, fazer é outra coisa. Criar é algo que só Deus pode criar. O homem não cria nada. Porque a palavra criar significa você fazer alguma coisa a partir do nada. E como o ser humano não tem a capacidade de fazer nada a partir do nada, então o ser humano não cria nada, o ser humano faz. Porque fazer é realizar ou criar alguma coisa a partir de alguma coisa. Ou seja, eu vou fazer um púlpito como esse de acrílico. Eu tenho que ter o acrílico, não é verdade? Eu não vou criar o acrílico a partir do nada. O acrílico é derivado de petróleo, eu tenho que ter pelo menos um balde de petróleo, ou talvez um tonel de petróleo, não sei quanto petróleo vai para fazer esse plástico, e depois a partir dele criar ou fazer este púlpito. Agora criar significa eu fazer a partir do nada. E você percebe Deus aqui na sua obra criacional, Ele criando através da palavra. A palavra é a responsável pela criação de tudo aquilo que não existia. Tudo que foi criado pelo poder da palavra. E a palavra é a própria prefiguração ou é a própria pessoa de Jesus. E o que nos chama a atenção é que Deus fez algumas coisas, Deus criou outras coisas, mas o que importa é que tudo foi realizado. Mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas aqui. Verso de número 3. Disse Deus o quê? Haja luz e houve luz. Quando você vê o verbo haver aqui sendo empregado, é porque não existia. Então Ele criou a luz. A Bíblia diz no verso anterior que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Então Ele disse, haja luz, e a luz foi criada. E Ele segue nesta obra criacional, no verso de número 6, aí disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Isso não existia, isso foi criado, esta separação. E Ele vai aqui, e o que chama a atenção é quando Deus começa a falar à terra, fala ao mar. Ele disse à terra, produza a terra relva. E a terra obedeceu e produziu relva. E depois Ele disse ao mar, mar, produza seres viventes, peixes de todas as espécies. E o mar obedeceu e produziu. Mas o que me chama a atenção agora, e eu quero ler com você o verso de número 26, o que está escrito aí? Também? Está todo mundo aqui ou não?
Se você não tem uma Bíblia, procura um crente aí do seu lado e pede para ele emprestar, para você dar uma olhada. Está escrito assim, também... Está fraco, hein? Também... Oh, glória a Deus. Também disse Deus, façamos o quê? O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse para quem? Alguém se arrisca? Disse para Ele mesmo. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estavam reunidos ali. E como é que o senhor sabe, pastor? O senhor estava lá? Não. Tinha alguém conhecido seu lá? Não. A Bíblia diz que era. Lá no verso de número 1, no capítulo 1 do Evangelho de João, está escrito que Jesus estava presente na criação de todas as coisas. E tudo que foi criado por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, que é a palavra, que é o verbo, estava presente na criação. E no verso 26 aqui está escrito, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus foi criar a relva, Ele disse à terra, produza. Quando Deus foi criar os peixes, Ele disse ao mar, produza. Mas quando Ele foi criar o homem, Ele disse, façamos. Deus fez o homem a partir de algo que já existia. O homem não foi criado, o homem foi feito. E o que já existia, que serviu como base para que o homem fosse feito? A imagem e semelhança de Deus. Então você percebe na natureza humana, na vida humana, algo muito especial. Deus cria o corpo do homem do pó da terra. Está escrito isso na Bíblia, lá no livro de Provérbios. Está escrito aqui na Gênesis também, que o homem foi criado do pó da terra. Mas o espírito, a alma do homem foi transferido do próprio Deus. E quando nós estamos aqui nesses dias, vivendo um momento muito especial em nossa vida, Deus tem falado e nós temos entendido a mensagem dele de um modo diferente. Eu tenho percebido que o grande projeto de Deus para a vida de cada um de nós é restaurar a imagem dele no ser humano. O pecado roubou isso do ser humano. O pecado destruiu a imagem de Deus que havia em nós. E nós nos tornamos parecidos com o diabo nas atitudes, nos pensamentos, nas motivações, no egoísmo. Jesus, quando ele começa a repreender os religiosos, e ele começa a falar a respeito da vida, do modo de vida mentiroso que eles viviam, ele fala, vocês são como vosso pai, o diabo, que mente desde o princípio. O interessante é que Jesus não falou isso para os pecadores, ele falou isso para os religiosos, que vendiam uma imagem de perfeição, mas essa imagem não tinha nada a ver com a imagem de Deus. Eles criaram um estereótipo, não, isso aqui é bom, mas aquilo era puramente a imagem do próprio homem, que eles queriam reproduzir em outros homens. Mas o grande projeto de Deus foi fazer o homem à sua imagem e à sua semelhança. E muitas vezes nós não sabemos o que se passa na nossa vida, quando estamos enfrentando determinadas situações, quando estamos enfrentando determinadas lutas, quando estamos enfrentando determinados inimigos. E eu posso dizer a você que ao longo dos anos de experiência, de caminhar com Deus, fazem mais de 25 anos que eu caminho de um modo intenso com o Senhor. E eu tenho descoberto que o grande propósito dele é restaurar em nós a sua imagem e a sua semelhança. Deus quer fazer isso na vida de cada um de nós. Deus quer transformar o nosso coração. Deus quer transformar a sua vida.
Por isso, nós precisamos entender que às vezes Deus nos fala coisas que talvez nós não gostaríamos de ouvir. Eu posso deixar aqui todo mundo muito feliz e falar só o que você quer ouvir. Pregar sobre muitas maravilhas, sobre muitas coisas fantásticas, extraordinárias que estão aí à sua disposição. Mas Deus me manda pregar a você nesses dias aquilo que eu tenho ouvido, que é dizer como alcançar estas maravilhas, estas bênçãos que estão à nossa disposição. E eu digo a você como alcançar. Para que possamos alcançar estas coisas, nós temos que ter a imagem e semelhança de Deus restaurada em nós. Um dia eu e você ouvimos o Evangelho e talvez tenhamos entregue a nossa vida a Jesus, fomos batizados. E se você não fez isso ainda, hoje você pode fazer, entregar a sua vida a Jesus. Só não vou batizar você hoje porque o batismo está marcado aí para outro dia, mas até batismo fora de dia eu já fiz em pessoas que não suportavam mais esperar, mas queriam passar pelas águas, para confessar a sua morte e ressurreição com Cristo. O que ocorre é que Deus está trabalhando no coração de cada um de nós, para restaurar a sua imagem e a sua semelhança. E às vezes nós ouvimos coisas que não gostaríamos de ouvir. Temos diagnósticos que não gostaríamos de ter. Esses dias, vocês sabem, temos enfrentado algumas enfermidades que podem matar, enfermidades que mudam a trajetória da nossa vida, enfermidades que interferem diretamente em tudo que nos diz respeito. E pensando nisso, outro dia sentado aqui ao lado, Deus falou comigo através do texto de Mateus 10, 28, não se preocupe com aquilo que pode matar o corpo, antes considerai aquilo que pode não apenas matar o corpo, mas depois de matar o corpo, lançar o corpo e a alma no inferno. Com isso vocês devem se preocupar. E a partir daquele momento eu entendi que aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida tinha como propósito prefigurar algo que há na vida espiritual das pessoas. E eu comecei a fazer uma abordagem da palavra, de modo a levar cada pessoa a refletir a respeito da própria vida e das enfermidades que tem na sua alma. E Deus me mostrou depois que o grande projeto dele nesses dias é restaurar a imagem e semelhança dele em cada um de nós. E eu quero avançar com esse tema junto com vocês, e de um modo prático e objetivo, hoje, trabalhar sobre 4 pontos. 2 coisas que eu e você precisamos deixar, para que a imagem e semelhança de Deus seja restaurada em nossas vidas. E outras que nós temos que cultivar para que a imagem e semelhança de Deus seja restaurada em nossa vida. E eu quero abrir com você a Bíblia no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, verso de número 38. Lucas 6, 38. Olha o que está escrito aí na sua Bíblia, em Lucas 6, (38). Você achou aí? Lucas 6, 38. Vamos ler esse texto todos juntos? Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida,
transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Do que esse texto está falando? Alguém tem ideia ou não? Dar o quê? Dar o quê? Esse texto pode ser utilizado, como você deve ter ouvido tantas vezes, relacionado a dinheiro, não é verdade? No entanto, esse texto está relacionado a dar. Dar o quê? A dar. Por quê? Dar é a essência de Deus. Deus é um Deus dadivoso. Deus é um Deus que quer dar todas as coisas para os seus filhos, e não qualquer coisa, mas dar o melhor. Imagina você que esse texto faz parte da única pregação que Jesus fez ao estar nesta terra. Você sabia que só tem uma pregação de Jesus registrada na Bíblia? Apenas uma? Mas por que uma só? Porque o Evangelho é simples. Deus quer restaurar a imagem de Deus no homem. E o que você percebe ao ler o Sermão do Monte, que é a única pregação de Jesus, Mateus 5, 6 e 7, nos Evangelhos você encontra em todos eles essa pregação também, mas é a mesma pregação, são as bem-aventuranças. Você pega as bem-aventuranças, que são um conjunto de 3 capítulos da Bíblia, e no meio dela você encontra esta declaração: dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos darão, porque a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui está falando da essência de Deus. A essência do homem é comprar e vender todas as coisas. A essência de Deus é plantar e colher. A essência do homem é se apropriar, é ganhar do modo que for possível ganhar, e se necessário até de modo injusto e ilegal. A essência de Deus é dar e receber. E quando nós vemos aqui esta declaração, talvez em primeiro momento não entendamos, porque Deus está tratando com algo que na vida do ser humano é de fundamental importância, porque o ser humano não nasceu com a capacidade de dar, mas o ser humano nasceu com a expectativa de receber. A grande parte das pessoas que entram pela porta da igreja, que não é este prédio, mas esta congregação de pessoas, vem com a expectativa de receber algo de Deus. E quando nós tratamos aqui agora há pouco de um assunto relacionado ao dar, eu não sei se você percebeu, mas nós iniciamos o período de louvor, de adoração, e aliás eu quero aqui parabenizar o Bruno, que foi o nosso facilitador aqui na oração, que ele fez um louvor baseado no dar e não no receber. Aliás, eu peço aos músicos encarecidamente, se vocês quiserem eu ajoelho aqui, não dirijam louvores baseados no receber. Eu estou cansado de ouvir música que diz assim: Senhor, dá para mim, faz em mim, realiza em mim, e sobrar alguma coisa é para mim também, tudo é para mim. Quando nós começamos aqui a declarar: o Senhor é bom, o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre, eu estou dando ao Senhor algo, eu estou dando reconhecimento, eu estou dando louvores, eu estou dando honra. E quem entra num ambiente como este e começa a ouvir estas declarações, percebe que há algo diferente no ambiente. Mas enquanto eu estou: Senhor, dá para mim, Senhor, não esquece de mim, Senhor, olha eu aqui, oh Senhor,
Dá agora. Sabe aquilo que eu pedi ontem? Dá aquilo, mas tem mais uma lista aqui. Isso é próprio do homem, do ser humano. E é no nome de Jesus que eu creio que nós haveremos todos de nos converter nesses dias. A gente idealiza tanta coisa, eu quero receber tanta coisa. E de repente eu descubro que tudo aquilo que eu poderia imaginar que eu pudesse receber é insuficiente para tratar com questões que são tão necessárias na nossa vida e que, como diz a propaganda do Mastercard, o dinheiro não pode comprar. Só Deus pode fazer. E Ele faz quando nós nos abrimos para dar. Quando nós nos abrimos para refletir a sua imagem e a sua semelhança. Se nós estamos dispostos a ser restaurados à imagem e semelhança de Deus, nós temos que entender que a dinâmica da nossa vida vai mudar. E quando ela muda, sabe o que acontece? Nós nos abrimos para os milagres, para o sobrenatural. Eu estou reunindo aqui uma série de testemunhos do que Deus fez nas últimas semanas na vida da igreja. E eu peço a você, que recebeu grandes milagres de Deus nesses dias, que você veio me contar, muitas pessoas vieram me contar, eu quero pedir para você escrever, e nós vamos realizar o último culto deste ano, um culto de ações de graças, para declarar que o Senhor é bom, e nós vamos compartilhar esses testemunhos com a igreja, e eu quero já desafiar você a ir escrevendo, e a enviar para mim, a colocar em minhas mãos, porque nós vamos fazer isso, porque Deus está fazendo uma obra entre nós, Deus está mudando o nosso coração. Quando nós iniciamos o culto adorando ao Senhor, e depois damos um passo de fé, e semeamos algo, nós estamos na direção certa. Quando nós fomos desafiados a adquirir um novo prédio para a comunidade, vocês sabem do que eu estou dizendo, nós já compramos o prédio, nós pagamos 5% do valor do prédio, agora está fácil, só falta 95%. Nós temos aí 4 meses para pagar 5 milhões de reais, e eu não estou nem um pouco preocupado, porque eu sei que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar, ele vai dar muito dinheiro para todos nós, e nós vamos pagar aquele prédio. Você pode dizer amém? Amém. Aí, gostei desse último amém. Essa vai contribuir com a maior parte. É assim que Deus nos prospera. Quando Ele vê em nós um coração agradecido, um coração generoso, que são coisas que nós devemos cultivar. Mas a palavra de Deus, ela é colocada aqui quando o Senhor diz que dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, também medirão você. Sabe aonde isso está colocado? Está colocado dentro do Sermão do Monte, aonde Deus é revelado. E olha comigo aqui o verso de número 31. Como quereis que os homens vos façam, assim... Quer abrir a Bíblia aí? Lucas 6, não fecha não, nós estamos trabalhando em cima desse texto. Lucas 6, 31, o que está dizendo aí? Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Quando ele está falando aqui embaixo, dai e vos será dado, ele está falando de dinheiro? Não. Também o dinheiro se aplica a isso. Também o dinheiro está incluído nisso, porque é um princípio. Mas ele está agora abrindo um leque que vai além do dinheiro. Ele está dizendo assim, como você quer ser tratado, trate você também. Porque qual é a ideia do ser humano? Qual é a visão do ser humano a respeito deste versículo que eu li para vocês, aqui no verso 31. Não, eu não faço para os outros o que eu não quero que façam para mim. É isso que está escrito na Bíblia ou não? É isso que está escrito na Bíblia ou não? Não. O que está escrito aqui? Faça
o que você quer que façam para você. E não faça o que você não quer que façam para você. Sabe por quê? Porque dessa de não faça o que você não quer que façam para você, você não faz nada. Os crentes não fazem nada. Nós nos tornamos passivos. Eu não roubo, eu não mato, eu não estupro, eu não engano, eu não fumo, eu não bebo. Está vendo? É sempre o não, 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 não. E o que você faz? Não faço nada. E por isso, não nos fazem nada. Por isso os milagres não acontecem em nossa vida. Por isso as bênçãos não nos alcançam. Por isso a graça não se manifesta. Por isso o Senhor não é glorificado. O que a palavra diz? Faça aquilo que você quer que façam a você. Você está entendendo ou não? Você pode pelo menos fazer assim com a cabecinha. Amém, glória a Deus, aleluia. Faça aos homens aquilo que você quer que os homens façam para você. E não faça aquilo que você quer que não façam. Mas fazer como? Fazer com boa medida, recalcada, sacudida, generosamente. É assim que é para fazer. E olha o que diz em seguida aqui, verso de número 32. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Amar quem ama a gente é fácil, não é? Pelo menos para o vô é fácil. Amar quem ama a gente é fácil, não é? E o Senhor diz aqui, porque até os pecadores amam os que o amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? O Senhor está falando comigo e com você, gente. Hello! A gente tem vivido assim. É crente de fachada. Eu sou muito amigo dos meus amigos. Eu gosto muito de quem gosta de mim. E na realidade, o Evangelho não fala disso. Você está percebendo que a gente não perdeu de vista o Evangelho? Você está entendendo que nós não sabemos nada de Evangelho? Que nós não praticamos nada de Evangelho? E olha o que ele diz na sequência aqui. Até os pecadores fazem isso. Verso 34. E se emprestai àqueles que esperais receber, qual a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Verso número 35. Se arruma aí na cadeira agora. Amai, porém, os vossos... Aí pegou pesado demais, pastor. Aí eu não quero mais ser crente. O cara é teu inimigo, você vai ter que amar ele. Quantos aqui já tiveram um inimigo na vida? Com exceção do diabo. Esse não tem jeito de amar ele. Tem os que levantaram a mão e aqueles que não foram sinceros. É de amar o inimigo que Deus está falando. Isso é ser cristão. Isso é ter a imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque você era inimigo de Deus e Ele amou você. Eu era inimigo de Deus. Eu lembro da minha adolescência, eu era inimigo de Deus. Eu era inimigo de Deus. E o Senhor me amou. E Ele diz, amai os vossos inimigos, e desta maneira a minha imagem começa a ser restaurada em sua vida. E olha o que Ele diz em seguida aqui agora. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Eu passei 2 etapas na minha vida em relação ao dinheiro. A primeira etapa, quando eu emprestava, esperava receber de volta. Só passei raiva, porque não recebia. E o legal é que a gente nunca esquece, né? Tem uns camaradas aí que há 20 anos atrás, eu emprestei dinheiro, não me pagaram, até hoje eu não esqueço da cara dele. O dia que ele veio pedir, depois nunca mais vi.
Por quê? Porque eu desobedeci a palavra. Emprestai sem esperar receber de volta. E a gente sofre com isso, não é verdade? Se tem uma coisa que corrói o coração do homem, é isso. Que miserável, ficamos devendo. Então é que morra. Porque o ser humano é assim. Nós somos assim, mas Deus quer restaurar a imagem dele no coração de cada um de nós. Gente, ouve o que eu vou dizer aqui, eu vou vir até aqui na frente, eu quase caí daqui que você bengar. Deus quer restaurar a imagem dele em sua vida. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? E olha o que diz aqui na sequência. Será grande o vosso galardão, e sereis o quê? Filhos do Altíssimo. Filho do Altíssimo é quem ama o inimigo. E se você não é filho do Altíssimo, e se eu não sou filho do Altíssimo, a grande tendência da nossa vida é ser filhos do diabo. E olha o que diz na sequência: pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Por que Deus é benigno até para com os ingratos e maus? Alguém sabe me dizer ou não? Porque ele é bom, porque essa é a natureza de Deus. Deus olha para o mal e para o ingrato e não consegue ser mal com ele. Um dia eu ouvi está escrito no livro As 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, de John Maxwell. Tem um testemunho que ele foi ao restaurante com um amigo dele, e eles foram extremamente maltratados pelo garçom. E o John Maxwell estava com um amigo, e o amigo, depois de ter recebido aquele maltrato do garçom, ele foi extremamente amoroso e cordial com o garçom. E o John Maxwell ficou indignado. Ele diz assim: mas como? O camarada trata você assim e você responde com esta ternura? Sabe o que o John Maxwell ouviu do amigo? Falou: a natureza dele é ser grosseiro. A minha natureza é ser gentil. Deus quer restaurar a imagem e semelhança dele em você. E ele diz aqui que ele é benigno para com os ingratos e maus. E no verso 36 ele diz: sede misericordiosos, como também misericordioso é vosso Pai. E daí ele completa: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E agora vem a pior parte da Bíblia. Se eu pudesse ir embora do culto agora, para não ouvir essas coisas. Olha o que diz aqui. Ele diz assim: perdoai e sereis perdoados. Sabe o que quer dizer perdoar? A palavra perdoar é a junção de duas palavras: per e doar. Per é a raiz da palavra para. E doar significa dar, para dar. O perdão é a maior demonstração da essência de Deus. Perdoar, para dar. E isso faz toda a diferença na vida de cada um de nós. Isso que eu li aqui para vocês é só a introdução da mensagem. E eu só vou pregar a introdução hoje. Vou fechar aqui meu caderninho. E vou parar aqui. Perdoar. Para dar. Dar a essência de Deus. E quando Deus diz: perdoai, para serdes perdoados,
Ele diz para dar, para que você possa receber, ou para que deem a você também. Agora, você sabe por que um casal se separa ou não? Porque eles, em algum momento, decidiram não perdoar mais. Sabe por que dois amigos se separam? Porque em algum momento decidiram não perdoar mais. Sabe por que uma pessoa mata outra pessoa? Porque em algum momento decidiu não perdoar mais. A essência daquilo que Deus quer fazer na vida de cada um de nós, ela começa no perdão. E à medida que nós perdoamos, seremos perdoados. Perdoados por Deus, perdoados pelas pessoas, perdoados por aqueles que talvez nós tenhamos ferido tanto. E eu não quero agora fazer outra coisa, senão levar você a uma reflexão. Se eu perguntar para você fazer uma lista, pedir para você fazer uma lista de todas as pessoas que feriram você durante a sua vida, comece a pensar nisso. Quantas pessoas feriram você durante a sua vida? Desde a sua infância. Palavras duras, julgamentos que fizeram a seu respeito, coisas que machucaram profundamente a sua alma, seu coração. Talvez isso remeta você aos seus pais, talvez isso remeta você aos seus avós, a tios, talvez isso remeta você a algum amigo de infância, algum adulto com quem você conviveu ainda na tenra idade. E você traz esse passivo dentro do seu coração. E você carrega este fardo e este peso simplesmente porque a natureza do homem é receber e não dar. Mas Deus quer restaurar a imagem dele em sua vida, em minha vida. E a primeira coisa é liberar para dar. E a primeira coisa que nós temos que aprender a dar é o perdão. Porque conforme nós lemos ali em Lucas 6,38, dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Por que Jesus usou esta linguagem? Porque ele vivia numa sociedade agrícola. Israel, nos dias de Jesus, não era um país ou um local industrializado. Eles viviam estritamente da agricultura. Hoje ainda a agricultura é muito forte em Israel. Quando você anda pelo país, você vê uma agricultura de altíssima tecnologia. Um país extremamente industrializado. Mas nos dias de Jesus, ele usa para ilustrar o que ele queria comunicar àquelas pessoas, uma linguagem estritamente agrícola. Dai-vos será dado boa medida, recalcada, apertada, sacudida, vai sacudir para caber mais, e transbordante. E ele começa agora, nós voltamos um pouco esse texto e começamos a ler ali características que fazem parte do nosso Pai. E ele diz: se vocês fizerem assim, vocês vão ser que nem o vosso Pai. Se você agir assim, você vai ser igual ao vosso Pai. Isso indica o quê? Ele quer restaurar em nós a imagem do Pai. E ele conclui agora dizendo que é para perdoar, é para dar o perdão. Você já fez a sua lista das pessoas que te magoaram, não foi? Essa lista é fácil.
Agora eu quero que você faça outra lista, que é a lista das pessoas a quem você magoou, a quem você feriu. Talvez essa pessoa esteja sentadinha aí do seu lado. Talvez seja sua esposa, que você feriu tanto durante a sua vida, com palavras, para se autoafirmar, a destruiu emocionalmente, a colocou para baixo, a julgou. Talvez seja o seu marido, a quem você menosprezou, a quem você desonrou. Talvez seja o seu irmão, a quem você, de uma forma violenta, tratou, expôs, humilhou, traiu. Mas Deus diz: eu quero restaurar a minha imagem no meio de tudo isso. Eu quero restaurar a minha imagem neste casamento, nesse relacionamento. Eu quero restaurar a minha imagem na sua vida. E para isso, é necessário que você abra o seu coração. E você agora comece a dar aquilo que você achava que ele não merecia, que ela não merecia. Agora é necessário que você tome uma postura, não semelhante ao homem, mas semelhante a Deus, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, por isso Deus quer restaurar em nós esta imagem e semelhança. E desta maneira, aquilo que Deus prometeu, tem gente que fala com tanta alegria, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas para a sua vida. E sabe a imagem que vem ao meu coração? Do cachorro diante daquela máquina que assa frango. Aquele frango virando ali, o cachorro babando, aquela poça de água, de baba embaixo. E ele nunca vai conseguir pegar aquele frango. Nós somos assim, mais de 8.000 promessas, mas nós não temos coração para recebê-las. Porque para receber, primeiro precisa dar. Enquanto eu não aprendo a dar, eu não posso receber. Porque no reino de Deus não é comprar e vender. Não é me apropriar e tomar. No reino de Deus é semear e colher. É dar e receber. A primeira coisa que precisa mudar na nossa vida, para que a imagem e semelhança de Deus comece a ser restaurada, é aprendermos a dar. E a primeira coisa que precisamos aprender a dar para poder receber é o perdão. Perdoar para dar. E à medida que nós fazemos isso, não só a imagem e semelhança de Deus começa a ser restaurada em nossa vida, mas nós começamos agora a ter atitudes que vão mudar a dinâmica da nossa existência. Nós estávamos impedidos de prosperar, nós estávamos impedidos de ter esperança, nós estávamos impedidos de ter alegria, nós estávamos impedidos de ter paz, nós estávamos impedidos. E como que nós fomos impedidos? Através de uma ação do inimigo que deformou a criação de Deus. Nós éramos uma deformidade. Eu e você nascemos deformados. E por causa desta deformidade, eu e você trouxemos para o nosso coração ações, reações, atitudes malignas e marcaram a nossa vida para o mal. Mas Deus nesses dias quer restaurar a imagem e semelhança dele em nós. Por isso você ouviu o que você ouviu nesta manhã. Você está doente e precisa de cura. Mas aquele que cura está aqui. E está pronto para restaurar. Está pronto para curar. Texto da Bíblia
também no Evangelho de Lucas diz: porque Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E eu e você estávamos perdidos. E eu quero finalizar agora este culto, orando junto com você. E eu quero finalizar agora este culto, orando, para que em primeiro momento, eu e você estejamos convencidos que necessitamos de cura. Porque senão nós vamos passar a vida nos enganando. Dai e vos será dado. Com a medida que você medir, você será medido. Dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se você havia desistido de perdoar, eu quero que hoje você seja restaurado na visão, no desejo. Há 2 semanas atrás, nós recebemos alguns diagnósticos muito ruins para a nossa vida. E eu achei que aquilo era ruim. Eu achei que o câncer era ruim. Até que sentado ali o Senhor falou: não tema o que pode matar o corpo. Tema antes o que pode não só matar o corpo, mas depois lançar o corpo e a alma no inferno. E o que pode matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno é esta natureza com a qual nós nascemos. Egoísta, rebelde, pautada apenas pelo receber. E quando eu falo hoje com vocês aqui nesta manhã, eu vou falar como o médico falou conosco. Falou: olha, você tem isso, mas tem cura. Primeiro a gente dá a notícia ruim, depois dá a boa. Nós somos assim, mas tem cura. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E sabe o que se perdeu? Sabe o que se perdeu ou não? Alguns podem dizer: fui eu. Não, não foi você. O que se perdeu foi a imagem e semelhança de Deus. O Filho do Homem veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. A gente acha que fomos nós que fomos perdidos. Sabe por que não fomos nós que fomos perdidos? Porque se nós fôssemos os perdidos, dava a impressão que Deus foi negligente, que deixou a gente se perder. Igual o pai que perde o filho. Tem uma coisa mais negligente do que um pai perder o filho? No parque, no bosque, na rua. Não foi isso que foi perdido. O que foi perdido foi a imagem e semelhança de Deus que havia em nós. E Deus quer restaurar isso em sua vida, em sua casa. E eu quero que hoje você receba a convicção do seu diagnóstico. Nós estamos doentes, mas Deus tem a cura nesta manhã. Talvez hoje você tenha que tomar algumas atitudes práticas. Talvez você tenha magoado e ferido muita gente que você vai ter que pedir perdão, se for possível, né? Porque às vezes já morreu, às vezes já não tem mais acesso, às vezes já não dá mais para voltar atrás. Mas que haja essa disposição no seu coração. E aqueles que desejam ter a imagem e semelhança de Deus restaurados em sua vida, eu quero dizer a você: Deus está fazendo um processo, no qual todos nós estamos envolvidos. Todos nós estamos envolvidos. E eu quero que você se renda diante do Senhor e deixe Ele restaurar em sua vida a imagem e semelhança dEle. Certo, seu Bruno? Vou calar meus lábios. Você pode ficar de pé um instantinho? Eu vou profetizar
manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, eu vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti uma manancial cujas águas nunca secarão. Eu quero fazer um exercício aqui com vocês nesta manhã. Em primeiro lugar, eu quero afirmar-lhes, esta palavra vem de Deus e não foi para mim não, foi para você. E para mim também. Foi para cada um de nós individualmente. Você está doente e precisa de cura. Eu estou doente e preciso de cura. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo ser humano é igual, nasceu do mesmo DNA. Perdemos a imagem e semelhança de Deus, mas Jesus Cristo veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido, e o que foi perdido foi a imagem e semelhança de Deus em nossa vida. Passamos a refletir outra imagem, má, perversa, egoísta. Mas nesta manhã, quando a palavra é lançada sobre o seu coração, esta palavra tem vida, esta palavra tem poder, esta palavra tem autoridade, esta palavra pode restaurar todas as coisas. Mas uma das coisas que eu aprendi andando com Deus por mais de 25 anos é que Deus não nos força a nada. A entrega tem que ser voluntária, o reconhecimento tem que ser voluntário. O médico falou, você está doente, precisa de tratamento. Eu falei, não, você está louco, eu não vou me tratar não. Vai morrer, você vai morrer, seu casamento vai morrer, seus relacionamentos vão morrer, sua família vai morrer, seus filhos vão morrer. Mas aquele que tem a cura para todo este mal está presente nesta manhã, representado pela sua palavra que cura, e foi liberada ao seu coração, para que você e eu sejamos libertos deste mal. Eu quero que você receba a cura, através da consciência de que Ele está aqui nesta manhã para fazer isso. Eu quero que você feche seus olhos enquanto eu vou orando. O Senhor diz a você nesta manhã, derrame o seu coração como água, na minha presença, diz o Senhor. Eu quero curar sua alma, eu quero curar sua vida, eu quero limpar seu coração. Este peso que você traz, que te rouba a paz, que te rouba a alegria e a esperança, é fruto desta dureza que hoje vai cessar. O Senhor diz, ama o teu inimigo, porque se você amar apenas aquele que te ama, que proveito há nisso? Porque os pecadores assim o fazem. O Senhor diz, perdoa aquele que te feriu. E hoje, com o mesmo perdão com que você perdoa, você será perdoado. Todo o peso que você traz em sua vida é arrancado nesta manhã. Se você pode hoje receber esta palavra que vem do Pai que um dia idealizou para você ser parecido com Ele, mas essa imagem foi perdida, esta semelhança lhe foi arrancada. Mas à medida que você começa agora a se abrir
ao entendimento que melhor é dar do que receber, e começa agora a dar o perdão, dar o amor, dar a compreensão. Dá e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Assim como você fizer, será feito para você. E tudo começa no seu coração. Eu começo restaurando o seu coração, diz o Senhor. Porque como está escrito, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O Senhor diz a você nesta manhã: quantas coisas tenho reservado para você, quantas coisas eu quis te dar, meu filho, quantas coisas eu quis te dar, minha filha, mas eu não pude dar, porque fui impedido pelo seu coração. Mas nesta manhã eu tenho para você algo novo. Eu tenho para você algo novo nesta manhã. E por causa da sua atitude, a sua vida pode mudar. E eu quero que você receba agora. Pai querido, faz assim na vida de cada um de nós. Libera agora cada coração que estava cativo, Senhor. Cativo do ressentimento. Cativo da injustiça sofrida. Cativo, Senhor, das dores, das afrontas, das humilhações. Cativo, Senhor, da injustiça. Nesta manhã o Senhor diz: tudo isso aconteceu. Eu não posso negar, mas eu tenho cura para tudo isso, diz o Senhor. Abre o seu coração agora e começa a dar perdão para aquele que te feriu, a dar amor para aquele que te traiu, a dar tudo a quem nada merece. Dai e vos será dado. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, assim como querem que os homens vos façam, fazei assim também. Deixa o Senhor completar esta obra no seu coração nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não vou